Muito boa noite, Oxygen One, que incrível estar com vocês. Se você puder, faça barulho, aplauda Jesus, porque Ele está aqui, amém? Incrível estar com vocês em mais um sábado, sim. Todos vocês que estão aqui, você que está online, você que está pela primeira vez aqui, deixa eu te dizer que você é muito bem-vindo neste lugar. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibida a entrada de pessoas. Isso é incrível, sabe? Porque nós acreditamos no poder do Evangelho. Jesus pode transformar a vida de qualquer um. E hoje você vai ter a oportunidade de ouvir falar mais um pouco sobre Jesus e aquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas todos os dias. Amém? Como vocês sabem, nós iniciamos no Oxygen One anterior uma nova série chamada O Nome. Gente, e quem esteve aqui sabe o que aconteceu. Foi realmente incrível, a presença manifesta de Jesus tomou este auditório, as pessoas realmente se derramando na presença de Deus. Não porque eu estava ministrando, por causa de qualquer outra coisa, mas realmente porque Jesus estava presente aqui. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, porque aquele que era, é e será para sempre, amém? Por isso eu crio uma grande expectativa no seu coração, e falar de Jesus é muito bom para mim sempre, eu fico sempre muito especial, porque eu amo falar sobre Jesus, não sobre aquele Jesus de Hollywood, pintado, como a gente vê, mas o verdadeiro Jesus, aquele que foi tanto divinamente humano, como também foi extraordinariamente comum. Sabe, somente alguém tão especial como Jesus poderia alterar para sempre os rumos da história da humanidade e os rumos da sua própria história. Você crê nisso? Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. E nós iniciamos essa mensagem, essa série falando sobre o Messias, que significa ungido. Nós falamos sobre o seu nascimento e olhamos para Jesus pelo seu lado humano. Nós vimos a sua trajetória, crescimento, batismo, tentação no deserto, o ministério, as curas, os milagres, e fomos até o último momento da última ceia com seus discípulos, quando Ele lava os pés deles. E hoje eu quero dar sequência nessa história. O que aconteceu logo após a última ceia? Mas antes eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu gostaria de orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Muito obrigado porque o sacrifício que nós não poderíamos passar, o Senhor passou, para que nós tivéssemos vida e estivéssemos aqui hoje, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração para a verdade da Tua palavra, que o Senhor venha realmente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. O Senhor é a razão, o Senhor é o centro de estarmos aqui, Senhor. Fique à vontade no nosso meio, fale a cada um de nós de maneira realmente, Senhor, individual e particular, e que nós possamos a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor, amém? Se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, eu gostaria que você abrisse na versão que você mais gostar, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e a parte B, diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o título da mensagem de hoje é Cordeiro. Repita comigo, Cordeiro. Fantástico, nós falamos sobre o Messias e agora nós vamos falar sobre o Cordeiro. E se você puder, eu gostaria que você fechasse novamente os seus olhos. Eu não vou orar, mas eu gostaria que você imaginasse uma cena. Deus nos deu uma mente para nós podermos imaginar coisas. Então, imagine essa cena comigo. Imagine uma noite, aquela que foi a noite mais escura de toda a história da humanidade. Imagine um bosque com as árvores, o bosque de oliveiras, um terreno irregular, grandes pedras espalhadas pelo chão. Ali há uma pessoa, um homem. O que será que ele está fazendo? O que será que ele está procurando ali? Tente imaginar. Esse homem está estirado no chão, o rosto está sujo de poeira e de lágrimas. Seus punhos batem com força no chão duro. Seus olhos estão arregalados e paralisados.
O seu cabelo está talvez até embaraçado pelo suor. Olhe para a sua testa, é sangue. Quem é esse homem? Que lugar é esse? Esse homem é Jesus. Jesus no jardim do Getsemane. Você pode abrir os seus olhos? Talvez você já tenha visto uma pintura ou um filme retratando essa cena de Jesus. Talvez um Jesus vestido de branco, ajoelhado perto de uma grande árvore, calmo, sereno, tranquilo, mãos unidas em oração ao Senhor, sereno. Talvez um halo ou uma coroa de luz sobre a sua cabeça, ou ainda uma luz forte, como se fosse um holofote vindo direto do céu, e deixando tudo escuro e somente Jesus em evidência, como se ele estivesse realmente num espetáculo, num teatro. Mas quem fez uma pintura como essa, ou recriou uma cena como essa dessa maneira, com certeza não se baseou nos evangelhos, principalmente o de Marcos. Porque se nós olharmos para Marcos 14, quando Jesus está no jardim do Getsemane, nós vemos um outro Jesus. Acompanhe comigo, Marcos 14, 32 a 36. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Até então aquele momento era o pior momento na vida de Jesus aqui na terra. Jesus está agonizando, ele está tenso, ele está em conflito. Nós vemos um homem de dores, assim como o profeta Isaías já havia predito sobre ele. Nós vemos um homem lutando contra o medo, contra o seu comprometimento, contra a sua missão, desejoso de receber alívio. Nós vimos Jesus na escuridão daquela noite, com o coração partido. E talvez muitas pessoas possam perguntar: mas será que Jesus realmente ele sofreu? Porque ele era Deus, Deus não sofre, Deus não tem dores. Será que realmente ele sentiu tanta dor assim? Ele era Deus, ele era homem, mas ele era Deus. E olha que Hebreus 5:7 nos diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia o salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olhe para Jesus, sim, mas não tire dele a sua humanidade, porque ele desejou ser tanto homem assim como eu e você. Jesus sentia dor, ele tinha medo, e naquele momento ele não estava revestido de divindade, mas de humanidade. Sabe, da próxima vez que você se sentir aflito, lembre-se de Jesus. Da próxima vez você achar que ninguém te entende, leia o capítulo 14 de Marcos. Da próxima vez você achar que ninguém se importa com você, olhe para o jardim do Getsemane. Da próxima vez que você ficar na dúvida se realmente Deus percebe a dor deste mundo, olhe entre as árvores do jardim e veja Jesus orando. Ou ainda, da próxima vez que você estiver em meio ao sofrimento, preste atenção, talvez seja esse o momento que você vai mais chegar perto de Jesus. E olhe com cuidado. É bem possível que a mão que se estender para te levar para longe dessa dor seja uma mão perfurada. Agora, o que você faz quando você é traído? Quando uma pessoa te trai, você vai embora? Você fica irritado? Você cria um plano? Você dá o troco? O que você faz? Porque nós precisamos lidar com a traição de alguma maneira. Nós temos todo tipo de reação, boa ou má, mas você tem uma reação. Olha o que Jesus, como ele lidou com a traição. Mateus 26, 49 e 50. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que é que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Sabe, de todos os nomes na face da terra que eu escolheria para chamar Judas, com certeza, amigo nunca se passaria na minha cabeça. Eu não sei se passaria na sua cabeça, mas na minha cabeça nunca. Porque o que Judas fez foi terrivelmente injusto. Não havia indicações nenhuma que ele estava magoado, chateado ou queria vingança de Jesus, porque Jesus o tratou mal em algum momento, ou porque tenha rejeitado ele, ou tenha sido injusto com ele.
Sabe, durante a última ceia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus sabia que o traidor estava sentado à mesa, mas ninguém ficou cutucando assim: olha, é Judas, é Judas. Jesus falou que é Judas. Jesus deixou claro, mesmo se tivesse deixado, eles não haviam entendido. Ou seja, Jesus olhou para Judas, sabendo o que ele ia fazer daqui a pouco, mas ele não tratou como traidor, mas continuou tratando Judas como um fiel. Sabe, essa injustiça ainda fica mais clara, mais evidente, quando nós descobrimos que a ideia da traição partiu do próprio Judas. Não foram os fariseus que chegaram a ele propondo um plano, não, mas foi o próprio Judas que procurou os fariseus, os mestres das leis. Ele que foi em direção à traição. Eu não teria chamado Judas de amigo, mas essa foi a palavra que Jesus escolheu. Mas por quê? Porque Jesus pode ver algo que nós não vemos. Ele sabia que Judas havia sido seduzido por Satanás. Não que Jesus justificou o que ele fez, não que Jesus minimizou aquele fato, não. Mas Jesus olhou nos olhos de Judas e demonstrou compaixão. E eu acredito que até mesmo o perdão, sabe por quê? Porque enquanto você odiar uma pessoa, a porta da prisão fica fechada e o prisioneiro é detido. Mas quando você perdoa e liberta seu inimigo do ódio que sente por ele, então o prisioneiro é liberto. E deixa eu te dizer, o prisioneiro é você. Enquanto não há perdão, quem continua preso é você. Jesus disse: perdoa. Se você não é capaz de perdoar, você se acha mais digno do que outra pessoa? Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Porque é mais fácil perdoar você e não perdoar o seu agressor? Qual que é a diferença entre nós e os outros? João 18:3, então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento, guarde isso, destacamento de soldados, e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Você consegue imaginar essa cena? Pensa comigo nessa cena, Judas liderando pelo menos 200 soldados armados, mais uma equipe da guarda do templo, para prender um carpinteiro. Eu imagino que o inferno devia estar em festa, porque não havia como Jesus escapar. Satanás já havia pensado e bloqueado todas as saídas. Satanás e os seus demônios se anteciparam e pensaram em todos os possíveis movimentos de Jesus, menos em um. Jesus não tinha a intenção de fugir nem de correr. Jesus não foi para o jardim porque ele procurava um meio de escape. Não, o que encontraram ali não era um covarde, mas um vencedor. E por que Jesus não resistiu àquela prisão? Porque ele preferia ir ao inferno por você do que ir ao céu sem você. Jesus agora é preso, ele está diante de Pilatos. Começa o julgamento mais famoso de toda a história da humanidade. Um julgamento curto, rápido. Um trono, uma plataforma é colocada, numa plataforma. Pilatos assume sua posição, o seu lugar. Jesus é trazido e colocado abaixo dele. Pilatos olha para Jesus e pergunta: você é o rei dos judeus? Pela primeira vez Jesus ergue os olhos. Ele não levanta a cabeça, somente ergue os olhos. E eu acredito que Pilatos se surpreende com o tom de voz de Jesus. Tu o dizes. Antes mesmo que Pilatos pudesse falar alguma coisa, responder, o grupo de fariseus que já estavam ali na sala já começa um alvoroço, já começa a gritar, já começa um escândalo. Vê, ele não tem respeito, ele provoca o povo, ele se diz rei. Pilatos não dá ouvido para eles, porque era a palavra deles. Jesus não diz nada em sua defesa, nenhuma explicação, nenhum pânico. Jesus olha novamente como um carpinteiro para o chão. Jesus não era como os outros, ele era diferente. Pilatos queria libertar Jesus, porque ele não tinha motivos para prender. Até que entrou um mensageiro entra na sala. A mensagem era da esposa de Pilatos, que dizia para ele não assumir aquele caso, porque ela tinha sido advertida num sonho. Pilatos vai em frente, e ele busca compreender qual aquela situação toda, porque era uma situação muito confusa. Se Jesus é um líder, onde estão os seus seguidores? Se ele é o Messias, o que ele pretende fazer? Se ele é um mestre, por que os fariseus estão com tanta raiva dele ao ponto de querer matá-lo?
Então no verso 22 de Mateus 24 ele faz uma pergunta: o que farei com Jesus chamado Cristo? Deixa eu te fazer uma pergunta: o que se faz com um homem que se diz Salvador? O que se faz com um homem que sabe o local e a data da sua morte, e ao invés de fugir, vai em direção a ela? Você tem duas opções: você pode rejeitá-lo. Essa é uma opção, assim como muitos fizeram até hoje. Talvez para você seja muito difícil em crer que Deus possa ter vindo nesse mundo, se transformado como homem, apenas para morrer por você. Talvez isso seja bizarro demais. É uma opção. Você, como os demais, pode ir embora, decidir e falar assim: eu não aceito isso para minha vida. Ou você pode aceitá-lo. Você pode caminhar com Jesus e ouvir a voz dele no meio de milhares de outras vozes e apenas segui-lo. Pilatos tinha uma decisão para tomar. A multidão tinha uma decisão para tomar. Você tem uma decisão para tomar. Mas deixa eu te dizer algo: Jesus viveu a vida que nós não poderíamos viver, e Ele recebeu a punição que nós não poderíamos suportar, para oferecer uma esperança a qual nós não poderíamos resistir. Esse é Jesus. Mas por quê? Porque o Filho mais ilustre do céu suportaria a pior dor da terra. Hebreus 2,18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Ou seja, independentemente do que você esteja sentindo, Jesus sabe como você se sente. E o que dizer dos soldados romanos? O que eles queriam? Eles queriam o sangue de Jesus. Eles o açoitaram, não com um espanador ou uma corda, o chicote, que era feito com tiras de couro e bolinhas de chumbo em cada uma das suas pontas. O objetivo era simples: bater no acusado até que ele ficasse 1 centímetro da morte, e então parar. Na época a lei permitia apenas 39 chibatadas, mas raramente essa quantidade era necessária, porque realmente ou as pessoas morriam ou já ficavam quase mortas. Não há dúvida que Jesus estava à beira da morte quando desamarraram suas mãos e ele caiu bruscamente no chão depois de ser açoitado. Existem pelo menos 3 atos, 3 fases, 3 atos na crucificação de Jesus. O primeiro ato, o açoitamento. O terceiro ato, a crucificação. E eu não esqueci do segundo ato. Eu não pulei ele. Eu quero falar para ele daqui a pouquinho. Porque, ouça isso: Jesus foi açoitado, e embora as costas dele estivessem rasgadas e feridas, os soldados o fizeram caminhar até o local da crucificação, carregando a travessa superior da cruz nas suas costas. Você consegue imaginar essa situação? E por que eles fizeram isso, os soldados? Eles estavam cumprindo ordens superiores, eles não tinham outra opção. A ordem era açoitar, fazer Jesus carregar a cruz e crucificar. Isso nós podemos entender, era o trabalho deles. Mas o que nós não conseguimos entender, o que eu não consigo entender, é o que eles fizeram no período entre o primeiro ato, o açoitamento, e o terceiro ato, a crucificação. Acompanhem comigo Mateus 27, de 26 a 31. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram 4 pessoas, uma tropa, toda a tropa ao redor. Você consegue imaginar Jesus amarrado, uma tropa em volta de Jesus para o açoitamento? Continua: tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. A tarefa dos soldados era simples: levar Jesus à colina e matá-lo. Mas parece que eles tinham outras coisas em mente. Eles tinham uma outra ideia. Eles queriam se divertir um pouco antes de cumprir a sua missão. Pensa comigo: soldados, uma tropa de soldados fortes, descansados e armados, cercaram um carpinteiro exausto e quase morto e o espancaram. O açoitamento foi uma ordem, a crucificação foi uma ordem, mas quem poderia encontrar prazer em cuspir num homem semi-morto? O ato de cuspir não tinha o propósito de ferir o corpo, mas de ferir a alma.
E por que eles faziam isso? Porque assim eles se sentiam grandes e intocáveis, e fazendo Jesus se parecer pequeno diante deles. Agora escute isso: o cuspe dos soldados representa toda a imundície e pecado do meu coração. Então olhe o que Jesus faz com essa sujeira. Ele leva para a cruz. Naquele momento, Jesus cumpria o que o profeta Isaías tinha falado sobre ele. Isaías 56. Ofereci minhas costas para aquele que me batia, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Um cuspe misturado com o sangue e o suor estava a essência do nosso pecado. Deus poderia ter feito de maneira diferente aquilo, mas nos planos de Deus, um vinho de péssima qualidade foi oferecido para a garganta de Jesus, ao invés de uma toalha para limpar o seu rosto. Por que não deram uma toalha para ele limpar o rosto? Simão ajudou a carregar a cruz, mas não limpou o rosto de Jesus. Os anjos estavam apenas uma ordem de distância, de desviar tudo aqueles cuspes ou limpar o rosto de Jesus. Eles não poderiam ter feito isso? Poderiam, mas não fizeram. Jesus não deu essa ordem. Por alguma razão, aquele que escolheu os cravos também escolheu a saliva, junto com a lança que perfurou o seu lado, uma esponja encharcada de vinho barato. Ele recebeu cada cuspida. Aquele que nunca pecou assumiu a face de um pecador, de modo que nós pecadores pudéssemos assumir a face de um santo. Um soldado anônimo pegou ramos maduros suficientes para ter espinhos e modelou uma coroa. Na Bíblia, os espinhos não simbolizam o pecado, mas a consequência do pecado. Se você olhar no Éden para Adão e Eva, olha o que acontece após eles pecarem. Gênesis 3, 17b a 18. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. A consequência do pecado são os espinhos, afiados, pontudos e cortantes. Mas Jesus até então ele não conhecia os frutos do pecado, nem as suas consequências, porque ele nunca havia pecado, até que ele se tornou pecado. Jesus está carregando a cruz, e eles encontram um homem chamado Simão, e pede para ele ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus está exausto, ele está carregando a cruz, a base da cruz, e está se arrastando por um chão irregular. A cada solavanco, a parte superior rasga mais as costas de Jesus, e uma cascata de sangue escorre pelas costas de Jesus. A boca de Jesus está aberta, tanto pela dor, quanto pela já começa a asfixia no seu pulmão. Os soldados não dão folga, eles pedem: acelere, não pare, continue. Mas Jesus não consegue, está sem força. Tenta se equilibrar, mas ele não consegue. Ele se inclina e ele cai. Ele cai com o rosto em terra e a cruz por cima. Simão tenta ajudá-lo, ele não consegue. O soldado manda Simão carregar a cruz. Simão não quer carregar, mas é obrigado pelos próprios soldados. Ele pega a cruz e carrega. Simão faz de modo literal aquilo que Jesus nos chama a fazer de maneira figurada. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Sobre a cruz de Jesus havia uma placa, estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Por que uma placa escrita em 3 idiomas foi colocada acima da cabeça de Jesus? Talvez para Pilatos e para os soldados fossem apenas uma maneira de zombar ou até mesmo de ameaçar os judeus. Mas Deus tinha outro propósito naquilo. Deus usou Pilatos para espalhar o Evangelho. Como? Qualquer pessoa que passasse por ali poderia ler aquilo que estava escrito em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. Hebraico era a língua dos judeus, latim a língua dos romanos e grego a língua da cultura. Ouça isso: Cristo foi declarado rei em todos eles. Deus tinha uma mensagem para cada um. Cristo é rei. A mensagem foi a mesma, mas os idiomas eram diferentes, porque Jesus era um rei para todos os povos. Jesus é rei. Jesus, que não havia pecado algum, que nunca cometeu um pecado, um crime, foi condenado, torturado
e crucificado no meio de 2 ladrões. Eu imagino os ladrões olhando para Jesus, ouvindo toda a zombaria, todos os insultos, mas eles percebem que Jesus permanece quieto. Eles veem o sangue no rosto de Jesus, a coroa de espinhos, o corpo todo retalhado. Talvez pensem, por que querem matá-lo? De repente um dos ladrões talvez tenha se esquecido mesmo por um momento da sua própria dor, porque ele também estava crucificado, as suas mãos, os pregos, as câimbras nas pernas, mas talvez ele começou a sentir um calor estranho, talvez o seu coração começou a acelerar um pouco mais, talvez ele tenha começado a se importar um pouco mais com aquele homem que estava ao seu lado, talvez ele olhou e ele não enxergou raiva nos olhos de Jesus, talvez apenas lágrimas. Ele olha ao redor, vê os soldados jogando dados no chão para tirar a sorte para ver quem fica com a capa de Jesus. Olha para cima, vê a placa escrita Rei dos Judeus. Mas talvez de repente seus pensamentos são interrompidos pelo outro ladrão, do outro lado, que começa a disparar palavras carregadas de cinismo. Verso 39, parte B. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Sabe, esse é um dilema, cara, é tão inexplicável isso. E a mesma coisa acontece hoje. Como 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, numa mesma situação, ouvindo e vendo as mesmas coisas, enquanto uma enxerga esperança, a outra não vê nada além de si mesma. Verso 40. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? E eu imagino que talvez nesse momento os soldados levantaram a cabeça, deixaram os dados no chão. Os fariseus talvez encerraram a conversa. Maria enxuga suas lágrimas, olha para cima. Até então ninguém prestava atenção naqueles criminosos, mas agora todos os olhos estão voltados para ele. Talvez até mesmo Jesus tenha se virado para olhar para ele. Será que eu fico pensando, será que Jesus, mesmo em meio a tanta dor, será que ele olhou para ele e sorriu? Porque mais uma ovelha perdida estava voltando para o seu rebanho? No verso 41, ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Olhem bem as palavras desse que ele diz. Nós somos culpados, ele é inocente. Nós somos sujos, ele é puro. Nós estamos errados, ele está certo. Ele não está naquela cruz por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, mas ele está naquela cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E talvez nesse momento ele olha para Jesus e, como um ato de sua última chance, sua última esperança, ele faz um pedido, o mesmo que muitos de nós já fizemos. Verso 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um pedido simples e direto, palavras simples, nada rebuscado. E nesse momento, escute isso, Jesus realiza o maior milagre da cruz, muito maior do que aconteceria após a sua morte, maior do que o terremoto, maior do que o rasgar do véu, maior do que as trevas, maior até mesmo do que os mortos ressuscitando e voltando à vida. Jesus realiza o maior milagre de todos os tempos, que é o milagre do perdão. Um criminoso enterrado até o pescoço pelos seus crimes é perdoado e recebido por um Salvador manchado de sangue. Verso 43, e Jesus lhe diz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Muitos pensam, quando a gente fala, o que prendeu Jesus na cruz? Nós respondemos o quê? Os pregos. Mas não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, foi o amor. Você acha mesmo que pregos eram capazes de segurar um Salvador na cruz, se não fosse o amor? Várias frases foram ditas naquela sexta-feira. Frases do tipo: salva-se, desça da cruz se você é o Filho de Deus. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Se você é o rei dos judeus, salva-se, desça da cruz e nós vamos crer em você. Palavras amargas, ácidas, carregadas de sarcasmo, palavras irreverentes, palavras repulsivas. Já não era suficiente o fato de ser crucificado? Não bastava a vergonha e a dor da cruz? Os espinhos na sua cabeça, os pregos nas suas mãos já não eram suficientes?
Será que o espancamento foi curto demais? Será que faltaram cuspes suficiente no rosto de Jesus? Talvez para alguns sim. Que tipo de pessoa zombaria de uma pessoa nessa posição? De uma pessoa que não tinha como se defender. Sabe, as palavras naquele dia tinham o propósito de ferir. E não existe nada mais doloroso do que palavras cujo objetivo é machucar. Talvez você esteja sofrendo por causa de palavras que pessoas lançaram sobre você, mas eu tenho uma ótima notícia: existe um alívio para a sua dor. 1 Pedro 2,23: quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus não retalhou, Ele não revidou, Ele não disse: um dia eu te pego, fala isso aqui na minha cara, ou espere até o domingo quando eu ressuscitar. Pelo contrário, Ele se entregou àquele que julga com justiça, ou seja, Ele deixou o julgamento nas mãos do Pai. Ele não exigiu um pedido de desculpas, nem mesmo buscou por vingança. Agora, de todas as frases ditas naquela sexta-feira, de todos os avisos, de todas as ameaças, de todos os xingamentos, nenhuma foi mais importante do que esta. Lucas 23:34a: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que é isso? É graça, é compaixão, é misericórdia, é amor. A cruz. É estranho pensar que a pior ferramenta de tortura tenha se transformado em um movimento de esperança. A cruz é o símbolo da nossa fé. Nós usamos a cruz. E a sua forma não poderia ser mais simples: uma travessa horizontal e uma vertical. Simples. Uma se estende e entra em contato com a outra, que se eleva. Uma representa a largura do seu amor, a outra a altura da sua santidade. A cruz é uma intersecção. A cruz é o lugar onde Deus perdoou os seus filhos sem abaixar os seus padrões. Como Ele fez isso? Ele colocou Jesus na cruz. 2 Coríntios 5:21: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus viveu por 33 anos, Ele andou por esse mundo, debaixo de toda a sujeira, de toda a lama, de toda a bagunça, de todo o pecado, mas ainda assim, Ele viu beleza em nós para morrer por nossos erros e pecados. Na cruz Jesus teve sede, mas antes de ir pela cruz, Ele também teve fome, sono, alegrias, tristeza, cansaço, tudo que todo homem e mulher já sentiu. Mas por que Jesus se permitiu sentir tudo isso? Por que Jesus permitiu sentir todas as nossas dores e sofrimentos? Porque Ele sabia que um dia você também sentiria isso. Ele saberia que você ficaria cansado, admirado, feliz, irritado, traído, injustiçado. Ele sabia que você sentiria sono, sentiria fome. Ele sabia que você sentiria dores, tanto físicas como emocionais, como uma dor na alma. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que você teria sede, ainda mesmo que não fosse sede de água, mas por justiça e verdade. Ele sabia. Mas a verdade é que Cristo nos entende, e porque Ele nos entende, nós podemos ir até Ele. Agora são os últimos minutos de Jesus, ainda com vida. Falta pouco tempo para Ele dar o último suspiro de vida. A colina onde Jesus está crucificado está em silêncio. Trevas começam a cobrir aquele lugar. As zombarias acabam, os insultos acabam. Está em silêncio. E Jesus quebra o silêncio dizendo: Tetelestai, está consumado. Mas o que está consumado? O plano da história de redenção e salvação ao homem estava consumado. A mensagem de Deus ao homem estava consumada. As obras de Jesus na terra estavam consumadas. O trabalho tinha sido concluído. O sacrifício havia sido consumado. Acabou. Foi um grito de derrota ou desespero? Não.
mas de realização, de vitória. Acabou, está consumado. Mateus 27, 50, 52 e 54. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. 1 Pedro 1, 18, 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em meu e no seu lugar. Feche seus olhos. O mais lindo de toda a história é que aquele que morreu ressuscitou. Aquele mesmo Jesus de 2000 anos atrás, Ele está presente aqui hoje. A graça dele nos encontra, a sua misericórdia, o seu amor. O Deus que decidiu entrar num útero apertado, aquele que criou um universo, agora se numa forma de bebê. Ele esperou 30 anos, ele já poderia ter vindo em forma humana, com 30 anos, mas ele esperou. Por quê? Porque ele queria saber, que você entendesse, que Ele sabe o que você passa em cada fase da sua vida. Aquele Jesus que estava preso, agora cheio de cuspe, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, com feridas expostas, com o seu pulmão sendo asfixiado, é capaz de fazer um pedido ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E eu acredito que Jesus não estava falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, somente para aqueles soldados, para aqueles fariseus, mas para mim e para você. Quantas vezes eu e você não negamos Jesus todos os dias? Talvez você tenha dito: eu nunca neguei Jesus. Talvez não em palavras publicamente, mas com ações, com cada decisão que nós tomamos todos os dias, nós infelizmente ainda temos negado a Jesus. Nós temos olhado para a cruz e achado que aquilo foi realmente só uma história muito bonita, que talvez não foi tudo isso. Mas deixa eu te dizer algo: Jesus, Ele veio, Ele se tornou como cordeiro, foi morto, para que eu e você tivéssemos uma vida eterna ao lado do nosso Criador. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, eu não sei o que você pensa sobre Jesus, eu não sei o que você conversa com Ele, eu não sei se você acha que Ele é um cara legal, que Ele realmente foi só um profeta, ou que realmente Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Eu não sei qual é o seu entendimento sobre Ele, mas a palavra de Deus diz que Ele é o Filho mais ilustre do céu. E Deus abriu mão de ter o seu Filho, para que Ele viesse um dia, como homem, para poder trazer salvação ao mundo. O mundo está condenado, o mundo está em perdição, mas hoje você tem a oportunidade de se voltar a Jesus. Eu não sei se você fala com Ele todos os dias, eu não sei se você nunca falou com Ele, eu não sei se você acha que Jesus é inacessível, mas se dizer algo: Jesus está aqui hoje, Ele está aqui agora, o poder dEle está aqui se manifestando.
Todos nós estamos de olhos fechados.